Você já ouviu falar do caso mais bizarro e inexplicável dos últimos tempos? Imagine um jovem turista, saudável e cheio de vida, que desaparece misteriosamente, sem deixar rastros, em plena luz do dia. Lars Mita, um nome que se tornou sinônimo de mistério, desapareceu de forma tão estranha que até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nos detalhes do desaparecimento de Lars Mita, explorando cada passo desse caso que continua a intrigar o mundo inteiro. O que fez esse jovem correr freneticamente pelo aeroporto de Varna? Quais segredos estão escondidos nas sombras desse desaparecimento bizarro? Fique comigo até o final e descubra as teorias mais assustadoras e as curiosidades que cercam esse caso misterioso que permanece sem solução. Prepare-se, porque o que você está prestes a ver pode mudar a forma como você encara um desaparecimento inexplicável. Introdução ao caso. Lars Mita era um jovem alemão de 28 anos que, como tantos outros, decidiu aproveitar as férias de verão na ensolarada Bulgária, mais precisamente na cidade costeira de Varna. O destino, conhecido por suas praias ao longo do Mar Negro, parecia perfeito para relaxar e curtir com os amigos. Mas, o que deveria ser uma viagem de descanso e diversão se transformou em um dos casos misteriosos mais intrigantes dos últimos tempos. O desaparecimento de Lars Mita desafia a lógica e deixa muitas perguntas sem resposta. Um desaparecimento bizarro que até hoje ecoa na mente daqueles que acompanham sua história. Em julho de 2014, Lars e seus amigos desfrutavam dos prazeres que Varna oferecia. No entanto, uma sequência de eventos levou a uma reviravolta inesperada. Após uma briga em um bar, Lars acabou sofrendo uma lesão no ouvido, fato que mudou o rumo de sua viagem e, eventualmente, de sua vida. O jovem, que inicialmente estava cercado de amigos, passou a trilhar um caminho solitário e sombrio, que culminaria no seu desaparecimento. Este caso não resolvido tornou-se objeto de diversas especulações e teorias. E é exatamente esse enigma que iremos desvendar juntos. A história de Lars Mita não é apenas sobre o desaparecimento de um turista em uma terra estrangeira. É sobre como as circunstâncias podem se alinhar de maneira inexplicável, criando um mistério que parece desafiar todas as explicações. Desde o momento em que decidiu permanecer na Bulgária até a última vez em que foi visto correndo pelo aeroporto de Varna, cada detalhe desta história levanta mais perguntas do que respostas. E é exatamente aqui que começamos nossa jornada, explorando os primeiros eventos que moldaram este mistério real. O ferimento e a briga. Tudo começou com uma discussão que, em um ambiente diferente, poderia ter passado despercebida. Durante uma noite em Varna, Lars Mita envolveu-se em uma briga em um bar por causa de uma simples discordância sobre futebol. O que parecia ser um conflito banal acabou se tornando o estupim para uma série de eventos desastrosos. Em meio ao tumulto, Lars sofreu uma lesão no ouvido esquerdo, possivelmente uma ruptura do tímpano, uma condição que ele não poderia ignorar. Este incidente, aparentemente isolado, começou a desenhar o contorno do que se tornaria um dos casos mais enigmáticos da última década. O ferimento de Lars Mita não só trouxe dor física, mas também iniciou uma cadeia de eventos que o levaria a um caminho cada vez mais estranho. Após a briga, Lars foi levado ao médico, que o aconselhou a evitar viagens aéreas até que sua condição melhorasse. Essa recomendação médica, aparentemente sensata, acabou mudando o curso da sua vida. Ele teve que tomar uma decisão: retornar à Alemanha com seus amigos ou ficar para se recuperar. Optando pela segunda opção, Lars decidiu ficar mais alguns dias em Varna, enquanto seus amigos seguiram viagem. O que ele não sabia, no entanto, era que essa escolha o levaria para uma sequência de acontecimentos cada vez mais inexplicáveis. A decisão de permanecer em Varna transformou-se na primeira de muitas escolhas que levariam Lars a uma espiral de incertezas e medos. O que começou como uma briga comum evoluiu para algo muito mais sério, e a lesão que sofreu no ouvido foi apenas o começo de seu tormento. No momento em que seus amigos partiram, Lars ficou sozinho, e essa solidão parece ter sido o primeiro passo em direção ao seu misterioso desaparecimento. Mas o que exatamente aconteceu após aquela briga? Quais foram as reais consequências desse ferimento? Esses são os mistérios que começamos a desvelar a partir deste ponto. Separação do grupo. A decisão de Lars Mita de ficar na Bulgária enquanto seus amigos voltavam para a Alemanha foi um divisor de águas no desenrolar dessa história.
O jovem, que até então estava cercado de pessoas próximas, se viu de repente sozinho em uma cidade estrangeira. Hospedado no Hotel Collor, em Varna, Lars esperava que a dor no ouvido melhorasse o suficiente para que ele pudesse, enfim, retornar para casa. No entanto, essa escolha, aparentemente sensata, o isolou de sua rede de apoio, deixando-o vulnerável a tudo o que viria a seguir. Durante esses dias, a distância entre Lars e seus amigos não foi apenas física, mas também emocional. Eles mantinham contato, claro, mas a preocupação com o seu estado de saúde e as circunstâncias inusitadas em que ele se encontrava começaram a afetar Lars de maneiras que ninguém poderia prever. O hotel, que deveria ser um refúgio temporário, tornou-se o cenário de uma crescente sensação de isolamento e paranoia. Lars Mittan, agora sozinho, enfrentava não só a dor física, mas também o peso psicológico de estar longe de casa, em uma situação que começava a se tornar cada vez mais desconfortável. A separação do grupo foi, sem dúvida, um dos pontos críticos na escalada do desaparecimento bizarro de Lars. Ao permanecer em Varna por conta própria, ele se expôs a uma série de eventos que ainda hoje desafiam a compreensão. A sensação de estar sozinho em um lugar estranho, sem a companhia e o suporte de seus amigos, foi como um catalisador para os eventos que estavam por vir. E é a partir deste ponto que começamos a ver sinais de um comportamento que, à primeira vista, poderia parecer apenas o resultado do estresse, mas que logo se revelaria algo muito mais complexo e perturbador. Comportamento estranho. Foi durante sua estadia no Hotel Collor, em Varna, que Lars Mittan começou a exibir um comportamento que deixou todos ao seu redor perplexos. O jovem, antes sociável e tranquilo, passou a demonstrar sinais de uma crescente paranoia. Ele ligou para sua mãe várias vezes, descrevendo uma sensação incômoda de estar sendo seguido. Essas ligações, cada vez mais frequentes, mostravam um Lars que parecia assombrado por uma ameaça invisível, como se algo ou alguém estivesse constantemente à espreita. Esse medo, até então inexplicável, começou a moldar seu estado mental de uma forma preocupante. O comportamento de Lars tornou-se ainda mais desconcertante quando ele começou a tomar medidas que indicavam um profundo estado de angústia. Em uma de suas ligações para a mãe, ele pediu que ela cancelasse seus cartões bancários, temendo que pudesse ser rastreado ou roubado. Este pedido, que poderia parecer irracional em outras circunstâncias, evidenciava o nível de pânico em que ele se encontrava. O que exatamente causou essa mudança tão drástica? Estaria Lars simplesmente reagindo ao estresse de estar sozinho e ferido em um país estrangeiro, ou haveria algo mais sombrio por trás de suas ações? Esse comportamento, que passou de inquietação para verdadeiro desespero, marcou um ponto de virada crucial na história de Lars Mittan. Sua paranoia não só preocupava aqueles que estavam em contato com ele, mas também sugeria que algo muito errado estava acontecendo. Essas mudanças no seu comportamento levantaram muitas perguntas que, até hoje, permanecem sem resposta. O que Lars via ou acreditava estar vendo? Será que estava apenas imaginando coisas, ou havia realmente alguém ou algo atrás dele? Essas questões nos levam ao momento em que ele procurou ajuda médica, o que nos aproxima ainda mais dos eventos que culminaram em seu desaparecimento inexplicável. Consulta com um médico. No dia 7 de julho de 2014, Lars Mittan decidiu que precisava de uma segunda opinião médica sobre seu ferimento. Com as preocupações ainda pesando em sua mente, ele se dirigiu ao aeroporto de Varna para uma consulta. Essa consulta deveria ter sido um momento de alívio, uma oportunidade para finalmente esclarecer sua condição e talvez, com sorte, receber a luz verde para retornar à Alemanha. No entanto, o que aconteceu naquele consultório foi tudo menos rotineiro. Algo durante aquela visita pareceu desencadear uma reação extrema em Lars, uma reação que ninguém poderia prever. Durante a consulta, em um movimento repentino e inexplicável, Lars abandonou a sala de exames. Ele saiu correndo, deixando para trás todos os seus pertences pessoais, incluindo sua mala, celular, passaporte e carteira. Esse ato, tão desesperado, levanta uma série de perguntas que permanecem sem resposta. Por que Lars fugiu de forma tão abrupta? O que ele viu ou ouviu que o fez sentir a necessidade de escapar daquela maneira? É difícil imaginar o que pode ter passado pela mente de Lars naquele momento, mas o que fica claro é que algo o aterrorizou profundamente.
O fato de Lars ter deixado todos os seus pertences para trás só adiciona mais camadas ao mistério. Esses itens não eram apenas objetos pessoais, eles representavam sua identidade, sua conexão com o mundo. Ao abandoná-los, Lars parece ter se desvencilhado não apenas de suas posses materiais, mas também de sua própria identidade, como se estivesse tentando fugir de algo maior do que ele mesmo. Essa fuga precipitada e desorientada nos leva diretamente ao próximo evento crucial e sua dramática corrida pelo aeroporto e o que veio depois. Um enigma que apenas se intensifica com cada nova peça que adicionamos ao quebra-cabeça do seu desaparecimento bizarro. Fuga do aeroporto. O momento mais enigmático do caso Lars Mita aconteceu logo após sua abrupta saída da consulta médica no aeroporto de Varna. As câmeras de segurança capturaram as últimas imagens conhecidas de Lars, correndo freneticamente pelo terminal do aeroporto. A cena é perturbadora e desconcertante, de um jovem visivelmente em pânico, movendo-se com uma urgência que sugere estar fugindo de algo ou alguém. Ele corre pelo aeroporto, passa pelas portas de saída e se dirige à área externa, onde, segundo as gravações, ele desaparece na floresta próxima. Este ato de fuga, tão desesperado, deixou todos perplexos. Essa fuga não apenas deixou para trás seus pertences, mas também qualquer noção de segurança que ele pudesse ter tido. O que levou Lars a correr dessa forma? Estaria ele tentando escapar de uma ameaça real ou seria o resultado de uma intensa crise psicológica? A resposta continua sendo um mistério, mas o que é certo é que este foi o ponto de não retorno para Lars Mita. Sua decisão de correr para a floresta em vez de buscar ajuda ou tentar retornar para casa foi a última vez que ele foi visto. A partir desse momento, Lars entrou na obscuridade, deixando um rastro de perguntas sem respostas. As imagens da fuga de Lars do aeroporto de Varna se tornaram icônicas e são frequentemente revisitadas por aqueles que tentam desvendar o mistério do seu desaparecimento inexplicável. Elas simbolizam não apenas o desespero de um homem em fuga, mas também o ponto culminante de uma série de eventos que o levaram até aquele momento. O que aconteceu na floresta após sua fuga? Esse é o grande enigma que tem atormentado todos que tentam entender este caso misterioso. O que se segue é a busca incansável por respostas, uma busca que, até hoje, não conseguiu trazer Lars de volta. Busca intensiva. Após o desaparecimento de Lars Mita, uma busca intensiva foi imediatamente organizada. As autoridades locais, com o apoio da família de Lars, que rapidamente viajou da Alemanha para a Bulgária, iniciaram um esforço coordenado para encontrar qualquer sinal dele. O desaparecimento de um turista estrangeiro em circunstâncias tão estranhas atraiu rapidamente a atenção das autoridades e da mídia, mas, apesar da intensidade dos esforços, nenhuma pista concreta foi encontrada. A floresta ao redor do aeroporto de Varna foi vasculhada, e as áreas urbanas e rurais próximas foram minuciosamente investigadas, mas Lars parecia ter simplesmente desaparecido sem deixar rastro. A busca não se limitou apenas ao terreno. Foram realizadas investigações que incluíram a análise de câmeras de segurança, entrevistas com testemunhas e até mesmo o uso de cães farejadores. A mãe de Lars, Sandra Mita, fez apelos emocionados na mídia, pedindo ajuda para encontrar seu filho. Mas, mesmo com toda a exposição e esforços, o desaparecimento de Lars Mita continuou a desafiar a lógica. Onde ele poderia ter ido? Por que, em um mundo tão interconectado, ele não foi localizado? Essas perguntas, que ainda ecoam hoje, deixaram todos envolvidos perplexos e frustrados. A busca por Lars Mita continua a ser um dos casos não resolvidos mais estranhos e desconcertantes dos últimos tempos. Apesar das várias teorias e dos muitos avistamentos relatados ao longo dos anos, nenhum deles foi confirmado. O desaparecimento de Lars permanece um mistério que se aprofunda à medida que o tempo passa. Aqueles que ainda buscam por respostas, sejam autoridades ou familiares, enfrentam o desafio de manter viva a esperança em meio a uma ausência total de novas informações. E é essa falta de respostas que continua a alimentar as teorias sobre o que realmente aconteceu com Lars, levando-nos ao próximo aspecto desse enigma, as teorias sobre seu desaparecimento. Teorias sobre o desaparecimento. O desaparecimento de Lars Mita deu origem a uma infinidade de teorias, cada uma tentando explicar o que poderia ter acontecido com ele após sua fuga desesperada do aeroporto de Varna.
Uma das teorias mais discutidas é que Lars sofreu uma crise psicológica, possivelmente exacerbada pela lesão no ouvido, que desencadeou episódios de paranoia e delírios. Esta teoria sugere que o trauma físico e a sensação de isolamento em um país estrangeiro possam ter contribuído para um colapso mental, levando-o a acreditar que estava em perigo, mesmo que essa ameaça não fosse real. Outra teoria sugere que Lars estava, de fato, fugindo de uma ameaça real. Alguns especulam que ele poderia ter se envolvido involuntariamente em algo perigoso durante sua estadia em Varna, talvez relacionado ao submundo do crime ou a atividades ilícitas, e que sua fuga foi uma tentativa desesperada de escapar. Essa teoria ganha força pelo comportamento errático e pelo medo intenso que ele expressou nas conversas com sua mãe. No entanto, sem provas concretas, essas suposições permanecem no campo da especulação, deixando mais dúvidas do que respostas. Há ainda aqueles que acreditam que Lars pode ter sido vítima de um crime após sua fuga, como tráfico de seres humanos ou até mesmo assassinato. Apesar de essas teorias serem mais sombrias, elas não podem ser descartadas, dado o contexto de seu desaparecimento inexplicável. O fato de Lars nunca mais ter sido visto, e de seus pertences terem sido deixados para trás, alimenta a ideia de que algo terrível pode ter acontecido. Cada uma dessas teorias, por mais plausível ou extrema que pareça, apenas adiciona mais camadas ao mistério, tornando este caso não resolvido ainda mais enigmático. E enquanto essas especulações continuam, a cobertura midiática sobre o caso mantém vivo o interesse do público. Impacto e cobertura midiática. O desaparecimento de Lars Mittan rapidamente se tornou um fenômeno midiático, não só na Alemanha, mas em todo o mundo. A história de um jovem turista alemão que simplesmente desapareceu em circunstâncias tão estranhas capturou a imaginação do público e da mídia. Programas de televisão, documentários e artigos de jornal exploraram cada detalhe do caso, tentando entender o que realmente aconteceu. As imagens de Lars correndo pelo aeroporto de Varna viralizaram, sendo compartilhadas milhões de vezes nas redes sociais, onde se tornaram objeto de intensas discussões e teorias conspiratórias. A mídia desempenhou um papel crucial ao manter o caso de Lars em evidência. A cobertura constante não só ajudou a trazer à tona novas informações e possíveis pistas, como também manteve a pressão sobre as autoridades para continuar as investigações. Além disso, a história de Lars inspirou uma série de conteúdos na internet, incluindo vídeos e podcasts que dissecam o caso, analisando cada aspecto do desaparecimento bizarro e propondo novas teorias. Esse interesse contínuo é um testemunho de como o caso ressoou profundamente com o público, que se sente intrigado e, em muitos casos, pessoalmente investido em descobrir a verdade. O impacto dessa cobertura vai além da simples curiosidade. Ela tocou em questões mais amplas sobre segurança de turistas, saúde mental e as incertezas da vida em um país estrangeiro. O caso de Lars Mittan se transformou em um símbolo do medo do desconhecido e do que pode acontecer quando alguém desaparece sem deixar rastros. E enquanto a mídia continua a revisitar o caso, seja em novos documentários ou artigos de análise, o mistério permanece tão denso quanto no dia em que Lars desapareceu. E, com isso, as especulações continuam a crescer, alimentadas pela falta de respostas concretas. O que nos leva ao estado atual deste mistério, que ainda desafia a compreensão. Estado atual do caso. Até hoje, o desaparecimento de Lars Mittan continua a ser um dos casos misteriosos mais desconcertantes dos últimos anos. Apesar de todos os esforços de busca e das inúmeras teorias propostas, Lars permanece desaparecido, sem que nenhuma pista concreta tenha sido encontrada para esclarecer o que realmente aconteceu após sua fuga do aeroporto de Varna. Avistamentos ocasionais de pessoas que afirmam ter visto Lars em diferentes partes do mundo surgem de tempos em tempos, mas até agora, nenhum desses relatos pôde ser confirmado. A família de Lars, especialmente sua mãe, continua a buscar respostas, mantendo viva a esperança de que, um dia, ele será encontrado. O caso de Lars Mittan é, infelizmente, um exemplo clássico de um desaparecimento inexplicável. Sem um corpo, sem evidências concretas e com poucas pistas para seguir, as autoridades enfrentam um enorme desafio para resolver o que aconteceu. O mistério permanece, e a ausência de um desfecho definitivo só aumenta a angústia daqueles que ainda buscam por respostas. Para os investigadores, este é um caso que parece desafiar todas as probabilidades, um enigma que se aprofunda a cada ano que passa sem novas informações.
A busca por Lars não parou, mas o tempo, em muitos aspectos, parece ser o maior inimigo na tentativa de descobrir a verdade. Apesar de todos os esforços, a falta de progresso no caso Lars Mita levanta questões desconfortáveis sobre a capacidade de resolver casos de desaparecimento tão complexos. No entanto, a história de Lars continua a ressoar, tanto na mídia quanto na mente das pessoas que acompanham o caso. A esperança de encontrar respostas ainda existe, mas o tempo, que passa implacavelmente, deixa cada vez mais distante a possibilidade de um final feliz. Mesmo assim, a busca por Lars continua, e o mundo segue intrigado, esperando que, algum dia, o mistério seja finalmente resolvido. Agora que você se aprofundou nos detalhes do desaparecimento de Lars Mita, o que você acha que realmente aconteceu? Será que estamos lidando com um simples caso de crise psicológica, ou há algo muito mais sinistro por trás desse caso misterioso? A verdade é que, por mais teorias que existam, ainda estamos longe de encontrar respostas definitivas. E é isso que torna esse mistério tão intrigante e assustador. Eu quero saber sua opinião. Deixe nos comentários o que você acha que aconteceu com Lars. Será que ele está vivo, escondido em algum lugar, ou algo terrível encontrou naquela floresta? Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando os casos mais enigmáticos e desaparecimentos inexplicáveis do mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo novo sobre esses mistérios que desafiam a lógica. E lembre-se, o próximo caso pode ser ainda mais surpreendente. Antes de você sair, não deixe de conferir nossa playlist especial com vídeos sobre casos enigmáticos e misteriosos. Se você gosta de mergulhar em mistérios que desafiam a lógica, essa seleção é perfeita para você. Clique no link, explore os casos mais intrigantes do nosso canal e prepare-se para se surpreender ainda mais. Até a próxima!